conjunto de inovações tecnológicas que aconteceu na Inglaterra, a Inglaterra ficou conhecida como o marco, como a oficina do mundo. E também foi a Revolução Industrial que implantou de vez o sistema capitalista que a gente conhece hoje. Por que na Inglaterra? A Inglaterra no século XVIII. Antes ela era muito artesanal. Por exemplo, eu faço a cadeira, só que eu só faço a cadeira. Então, pinto a cadeira, monto a cadeira e eu que vou atrás da matéria-prima e eu que vendo. Não era uma produção em grande escala. Essas mudanças tecnológicas teve início com James Watt, que teve com a primeira máquina a vapor, que tinha como principal fonte de energia o carvão. Isso foi o início de várias transformações, como econômicas, políticas, sociais, culturais e físicas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Por que na Inglaterra? Ela tinha condições políticas mais favoráveis, ou seja, ela era mais liberal, o Estado não mandava tanto, por isso que ela se iniciou lá. E o acúmulo de capitais, que elas iam com o mercantilismo, foram juntando esse acúmulo de capitais, então eles tinham dinheiro para investir. Mão de obra em abundância, ou seja, o pessoal estava saindo do campo e indo para as fábricas. Grande quantidade de matéria-prima, justamente também por causa desse acúmulo de capitais. Mercados consumidores, ou seja, os ingleses, eles tinham muito dinheiro com eles, então eles poderiam comprar mais. E também por na Inglaterra ter essas reservas naturais de ferro e carvão. A Revolução Industrial tem 3 grandes fases. A primeira fase é artesanal, que veio desde a antiguidade até o início da Revolução Industrial em meados de 1780. Era um sistema doméstico, ou seja, aquilo que eu expliquei, eu faço sozinho. Só que eu encontrei ela, assim, vamos começar a fazer juntos. Essa foi a primeira oficina, digamos assim, oficinas caseiras. E eles mesmos utilizavam suas ferramentas, porque não tinha alguém para fornecer para eles, então eles tinham que fazer. E eles trabalhavam também com esse sistema de trabalho escravo. Aqui é o que a gente chama de meio de transição, da fase artesanal até a industrial, que foi quando começou a partir de 1780. Foi o início da industrialização, do uso mecânico das oficinas e na agricultura. E foi quando eles começaram realmente a criar as máquinas para ajudar na produção. O carvão foi feito como uma nova fonte de energia e o ferro como material básico. Ou seja, eles usavam o carvão como uma forma de fazer as máquinas funcionarem e o ferro como uma forma de montar essas máquinas. Em 1823, nós temos alguns marcos, como a invenção da locomotiva, a navegação a vapor, a implantação das estradas de ferro e o grande desenvolvimento dos transportes. Nessa parte aqui, da implantação das estradas de ferro, uma curiosidade aqui no Brasil, quem trouxe isso para cá foi o Barão de Mauá, que ele resolveu ir até a Inglaterra para ver que tinha um amigo que morava na Inglaterra, mandou um telegrama para ele e falou: está tendo uma grande revolução aqui na Inglaterra, não quer levar essas máquinas para o Brasil? E ele trouxe e criou que a gente fala de um primeiro processo de indústria aqui no Brasil, que foi na Ponta de Areia. E ele que criou a estrada de ferro, mesmo que o imperador não queria. E nas comunicações foi em 1835 surgiu o telégrafo e o selo postal foi criado em 1840. Aqui é a fase de desenvolvimento industrial, que foi de 1860 a 1914. Quando a evolução das máquinas foi grande, ou seja, teve aquele estouro de máquina. Antes era só um tear, começou a ter várias, assim, tipo aquelas rodas que ficam girando. Não era só mais uma roda, era várias. Então, se você criava 1 metro de tecido, você começou a criar 10. Isso. Surge o que chamamos de segunda revolução industrial, justamente por causa desse grande impacto. A gente temos destaques nesse momento para o aço e para a eletricidade. Eles começaram então a trocar o ferro pelo aço, porque ele era mais barato, e do vapor pela eletricidade, também pela economia do carvão e derivados do petróleo. Surge em 1873 o motor a explosão e do motor elétrico, e grande desenvolvimento
desenvolvimento dos transportes, como, por exemplo, o automóvel, que surgiu em 1880, e o avião, que surgiu em 1906, com 14 bis, criado pelo Santos Dumont. Alguns exemplos das invenções: aqui o tear, a locomotiva, o carro a vapor. Essa parte aqui é dos tempos modernos. Esse é o primeiro automóvel. Com a Revolução Industrial surgiu alguns problemas, ou então eles foram agravados. E teve muita transformação. A primeira transformação econômica. O aumento da produção, que agora não era só eu que produzia sozinho. Ela ficava responsável pela pintura, outra pela montagem, outra pela busca da matéria-prima. E isso, em vez de eu ficar só fazendo uma cadeira por dia, eu conseguia produzir mais de, 100 por dia, em grande escala. O barateamento dos produtos, a lei da oferta e da procura. Ou seja, eu crio mais, eu consigo vender mais. Porque as pessoas vão buscar mais coisas. E mais barato. Por isso, barateamento. A ruína dos artesãos. Ou seja, como eu só faço uma cadeira por dia, como que eu vou competir com alguém que faz mais de 100 por dia? Então não teria como. E com isso, com a minha ruína, não tem outra alternativa. Então eu faço o quê? Vou trabalhar na fábrica. E isso surge com o aumento do poder econômica da burguesia. Porque eu já não trabalho para mim, eu trabalho para a burguesia. Então o lucro do meu trabalho vai para a burguesia e não fica só comigo. Aqui é a vida dos trabalhadores. É uma gravura publicada no semanário, não sei falar, em 1859, mostrando um abrigo em Londres. Observe que as camas eram uma espécie de caixão. Nossa! Que era madeira, não tinha essas coisas. As transformações políticas. A burguesia passa a ser a classe mais importante da sociedade, justamente por esse quesito. Ela conseguiu abranger o seu capital próprio. Então ela praticamente mandava na sociedade. A economia e a política passam a ser reguladas pelo mercado. Não é o governo que manda. Já é o pessoal que produz o mercado, justamente por causa dessa lei da oferta e da procura. Não tem como o governo controlar isso. Aqui, nas transformações sociais, surge o que a gente chama de proletariado, os operários, que era uma classe explorada pela burguesia, que era o dono dos meios de produção. Proletariado surge da palavra prole, ou seja, muitos filhos. Então, como crianças iam trabalhar nas fábricas, eles ganhavam um pouco, tinham que lutar pela sobrevivência. Quantos mais filhos você tinha, mais filhos você tinha na fábrica, mais recursos você trazia para casa. É aqui que surge também movimentos e teorias de defesa dos trabalhadores, como o ludismo, o cartismo e o socialismo. Sendo que o ludismo surgiu em 1811, entre 1811 e 1812, que foi um movimento que eram os protestantes que eram contra a Revolução Industrial, porque eles acreditavam que a máquina ia substituir a mão de obra humana. E isso ia fazer com que muita gente não ia ter como sobreviver. O cartismo surgiu em 1830, que foi um movimento macactas, que os representantes mandaram para o parlamento inglês com os primeiros projetos de direitos dos trabalhadores, o voto secreto e o voto universal. E o socialismo, onde eu e você somos iguais e a gente vai ter o suficiente para a gente. Por exemplo, eu tenho 4 filhos, ele tem 6. Eu não vou receber o mesmo que ele, nem o mesmo que o meu. Só que ele não vai receber nem a mais nem a menos, apenas o suficiente. As transformações culturais. O individualismo. Com esse surgimento dessa ideia, assim, não trabalho mais para mim, porque eu compro é meu. Não preciso dividir com você. Eu produzi, eu fiz, eu comprei. Então é meu, não preciso de você. A burguesia, ela busca o lucro. Então, antes, como era só uma, não tinha como você ter lucro. Agora, em grande escala, você já pode vender mais caro e ter um lucro para você. E isso que a burguesia estava... O proletariado, que é a luta pela sobrevivência, que foi o que eu falei. Como eles não tinham esses direitos, quantos mais filhos você tinha na fábrica, mais você iria colocar dentro da sua casa. Isso é a exploração dos trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Como não tinha esses direitos dos trabalhadores, eles, por exemplo,
mulher ficava grávida, o problema é seu. O problema é seu. Você é descartável. Quebrou a mão? O problema é seu. Você é descartável. Tem outro para entrar no seu lugar. Aqui eram as condições subhumanas em que vivia o trabalhador, levando a contrair muitas doenças, tuberculose, varizes, úlceras, problemas de coluna, etc. Devido principalmente ao cansaço excessivo, ocorriam muitos acidentes de trabalho que provocavam mutilações ou morte. Os trabalhadores que sofriam acidentes eram sumariamente demitidos e não havia nenhuma lei que os protegesse. Aqui é uma gravura que mostra mais ou menos uma crítica a como eles tratavam as crianças. Transformações físicas. Poluição sem precedentes. Pois tinha vapor, as máquinas, eles não se preocupavam com o meio ambiente. Então isso já começou com a população. E com o crescimento das fábricas, começou a surgir muitas cidades em volta dela. Então, como que a gente vai ter um suporte para esse monte de gente que está vindo? Não tem lugar para colocar toda essa pessoa. Então vamos começar a desmatar e construir casa, criando danos irreparáveis à flora e à fauna. Surgindo assim o cinza em lugar do verde, justamente por causa dessas cidades em torno das fábricas. E a exploração subterrânea também por causa do carvão, que era desenfreado por causa da fonte de energia. E também por causa de abertura de estradas, caminhos e ferrovias. Então eles não se preocupavam muito com o meio ambiente. Hoje ainda a gente tem a fase do gigantismo das empresas, onde o capitalismo industrial ele foi substituído pelo capitalismo financeiro, que é o que a gente conhece hoje. Quem tem mais dinheiro tem mais posse, quem não tem, tudo. Surgem os bancos e a aplicação dos mercados, as chamadas empresas de sociedade anônima. Ou seja, é aqui que surge aquela ideia de que a empresa começa a vender ações. Então você tem um pedacinho da empresa, você tem um pedacinho da empresa e assim vai crescendo a empresa. Autores que contribuíram para o desenvolvimento dessa organização foi o Taylor e o Fayol. E aqui é as nossas fontes de pesquisa. Alguma pergunta? Pode falar. Você falou Revolução Industrial, né? Na verdade, eles começaram a produzir lá em escala. Isso. Espero que eles porque chegou um momento que ele não conseguia vender mais para o pessoal do Brasil, dos empresas. Como que eles venderam para os outros países se eles eram colônias? Aqui já não era mais colônia, porque já passou da fase do mercantilismo. Então eles já tinham esses caminhos abertos. A Revolução Industrial, os outros países eram colônias. Depois do tempo que foram. Entendeu? Eles sabiam ser colônias. Eles não tinham como comprar. Então, como eles estavam assim, nessa revolução, começou a passar para outros países também. Eles ajudaram nessa abertura de mercado. Expandir. Sociedade Anônima já veio por causa disso, né? A Sociedade Anônima, tanto poderia ser eu, como você, como o professor. Na verdade, nós ajudaram a abolir a escravidão. Os países ficam muito escravos. E a gente só fica escravo se eles trabalhassem, poderiam comprar, né? Isso. Só que isso não funcionou tão bem quanto eles queriam, principalmente aqui no Brasil. Porque ninguém queria contratar os escravos. Mais alguma pergunta? Tá. Ludismo, você falou de ludismo, cartismo e Socialismo. Nessa parte de cartismo eu não consegui fazer direito, mas também não sei muitíssimo para poder. E outra coisa, não, só para aproveitar. Foi nessa época também, daí onde nasceu o sindicalismo? Começou algumas teorias, não que criou ainda o sindicato. Sim. Entendeu? Foi mais pra frente ainda. Mas foi um voto secreto. Voto universal, mas isso só foi uma ideia. Eles montaram uma carta e mandaram para o parlamento inglês, só que eles não aceitaram. Então foi uma ideia, uma teoria, uma chance de tentativa. Eu quero saber se, por exemplo, se não foi nessa época que nasceu o sindicalismo, porque também começaram a ter... Começou os movimentos, não que começou o sindicato. Nesses movimentos começou a crescer. Para poder tirar o trabalho infantil. Entendeu? Obrigado. Esse nome era corporação. Corporações, isso. Mais alguma pergunta? Obrigada.
Olha, olha.